Olá! Hoje eu gostaria de te mostrar como você poderia ganhar em 5 anos mais de R$ 200.000 em uma pequena propriedade rural. Muita gente que eu conheço que tem pequenas propriedades estão paradas porque falta uma visão empreendedora naquele meio. Eu estou falando isso porque eu tenho propriedade, eu conheço essa realidade. São pessoas muitas vezes muito amáveis, muito gentis, mas tem pouco essa cultura de empreender num negócio, mas com a lógica, com número. Eles fazem de uma maneira muito, vamos dizer assim, na sorte. Ele não faz nenhuma análise, não entende o contexto. E aqui o que eu quero mostrar para quem estiver assistindo esse vídeo é como você poderia montar um negócio e ele gerar isso aqui, mas colocando número. Você vai ver isso acontecer nos números e assim, quem sabe, tangibilize isso de maneira que isso vire uma ação para que você ganhe esse dinheiro. Então vamos na prática aqui para você ver como o que é que eu quero mostrar como alternativa para você ganhar esse dinheiro em 5 anos e quem sabe você comprar alguma coisa. Bom, a gente vai ver isso na prática, né? Eu já te adianto que a ideia aqui é de você ganhar R$ 200.000 em 5 anos com a criação de frango caipira de corte. Até porque o frango caipira de corte, se você precisar parar, a qualquer tempo ele deu o ciclo dele, você dá uma suspendida. A ideia aqui é que você entendendo que 75% do custo de produção do frango de corte vem da ração, que vai ser composta por milho, farelo de soja, farelo de trigo, e a gente poderia substituir algumas dessas coisas aqui de maneira que essa substituição baixasse o custo de produção desse frango, que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. A ideia é que quando a gente vê que no final de mais ou menos 90 dias, como está aqui, ó, o frango vai ter entre 2,2 e 3 quilos, eu vou considerar um frango aqui 2,5 kg. E que para cada 1 quilo que você produzir de carne de frango, você vai precisar de 3,2 de ração, certo? Então, imagina que para você produzir um frango, você vai precisar em torno de 8 quilos. E para você produzir 500, vai precisar de 4 toneladas de ração. Então, imagina que você vai pegar ali, vai ter uma produção um pouco mais lenta, que ele vai ter essa conversão aí de 3,2, ou seja, 1 quilo de frango vai precisar de 3,2 quilos de ração, um frango em torno de 2,5 kg. E você vai ter 2 produções por ano. Nos primeiros 6 meses, você vai consumir 4 toneladas e depois mais 4 toneladas. Então, aqui eu já te deixo o primeiro desafio. Como produzir 8 toneladas de ração numa pequena propriedade. Um ponto importante é que, onde eu estou aqui, que é Pernambuco, eu vejo que a gente tem um problema sério com a questão hídrica. Não tem um ambiente onde tem chuva todos os dias, a gente tem períodos realmente muito escassos de água. Né? E a gente precisa ter plantas adequadas a essa realidade. Para isso, a gente também utiliza muito plantio aqui que a gente chama de sequeiro, que é você plantar no período das águas. E quais são as plantas que conseguiria sobreviver nessa situação ou aproveitar esse ciclo para a criação, no caso de frango? A leucena, que é muito pouco explorado, o milho, que vai dar aquele ciclo curto no período das águas, a moringa, a mandioca, a palma e o feijão guandu. Se eu começo a fazer ração com base nisso aqui, e aí eu procuro um zootecnista para ajustar essas proporções, mas eu vou deixar uma referência para você aqui, a gente consegue criar essas galinhas, mesmo que ela tenha um ciclo mais lento, por isso que eu coloquei ali 6 meses, porque eu não vou estar dando uma ração industrial, mas eu vou conseguir produzir com custo menor. Afinal de contas, boa parte eu vou produzir na minha propriedade. A ideia é que na produção do frango caipira, 60% tem que ser fonte de quê? De energia. E 35% fonte de proteína. Tem que ter, a gente pode botar um complemento como uma palma e colocar também os complementos minerais, que você já vende em formulações prontas. A ideia aqui é que a gente pegue essa produção aqui que acontece por hectare, 700 kg de milho por safra, né? Eu vou produzir por ano 700 kg de milho num hectare. Vou produzir aqui 5.000 kg de mandioca por hectare. Leucena, 5.000 kg de matéria seca por hectare. Moringa e assim sucessivamente conforme essa tabela aqui. Ó. Então eu vou usar aqui no máximo 60% de milho, né? Na formulação da ração, ou seja, a cada 100 kg eu vou botar 60 de milho. E como o milho às vezes é mais difícil de produzir, dependendo da situação, eu vou usar aqui, a produção dele inclusive é menor, 700 kg por hectare, eu vou usar aqui a mandioca, que também é uma fonte de energia. Então, imagina aqui que os 60% do milho que eu ia utilizar de fonte de energia, eu vou dividir agora sendo 20% de milho e 40% de mandioca. A mesma coisa aqui que eu vou variar aqui, ó, a leucena, que é muito resistente à seca, né, a moringa e o feijão guandu, que suportam bem. Esses produtos aqui, essas culturas, poderiam ter no máximo 35%. Então, imagina que eu produzo um pouquinho de cada um equivale, e fosse equivaler 11% da ração, somando aqui vai dar os 35%, né? Aí eu teria aqui essas três compondo a ração do frango. Então, só aqui eu já tenho
95%. Os 5% aqui vem da palma como complemento. E aqui estaria o peso dessa ração, né? Cada um entraria com esse peso aqui, na formulação do caso da ração. Para produzir essas 8 toneladas, eu vou precisar de 1.600 quilos de milho. Vou precisar de 2,29 hectares. Eu vou ter que plantar no período de chuva, né? Aí você diz assim, mas minha propriedade não suporta, não tenho 2,29 só para plantar o milho. Mas o que tem de propriedade vazia, se você conversar com uma pessoa, com o proprietário, e disser que vai dar uma pequena parcela para ele da produção, até por uma questão de segurança jurídica, você dá uma pequena parcela, ele te cede aquilo ali, você produz na área dele, certamente, se você fizer isso aqui, você vai conseguir produzir o que eu estou te mostrando aqui. E a mesma coisa seria para cada um desses itens aqui, embora, por exemplo, tem coisa muito pequena, produção de palma, 0,03 hectares, ou seja, 267 metros quadrados. Aqui é feijão guandu, plantado 1,17 hectares, ou seja, de repente você consegue produzir isso. Né? Ou pegar e trocar aqui, o feijão guandu está muito consumo, né, diário, eu vou trocar aqui pela leucena, pela moringa. Então você ajustar a tua área de maneira que você consiga produzir aqui, nesse exemplo, estou dizendo que você vai precisar de 4,4 hectares. Só para plantar isso aqui. Plantar isso aqui vai baixar o teu custo de produção. E normalmente aqui tem plantas que suportariam a produção mesmo com uma terra mais pobre. Com certeza o milho não, vai precisar de uma terra melhor, uma mandioca, uma terra média, né? Mas tem plantas que suportam um peso muito grande, né? de uma situação mais rústica, né? Como a leucena, como a moringa. Então, ou a palma. Né? Então aqui estou dando quanto é que você precisaria em área, estou estruturando. E aqui a produção que você precisaria ter por ano, 8.000 quilos para produzir os 1.000 frangos que eu estou querendo produzir por ano. E a área para criar esses frangos, né? Esse frango você vai precisar aqui 70 metros quadrados, ou seja, 7 por 10. Você teria que fazer pequenos lotes, porque você ia sair mensalmente a quantidade de frangos. Né? Então, teria 12 lotes, mas eu dividiria 70 metros quadrados para suportar esses frangos. Uma área de pastejo, né, de 1.000 metros quadrados, ou seja, 50 por 20. Então, você colocaria o galinheiro nessa condição e pastando nessas terras, né? Porque você está criando frango caipira. E aí como é que ficaria os ganhos? Né? Para 1.000 frangos, eu teria que vender 83 frangos por mês, ou seja, 21 frangos por semana. Se você encontrar aqui 21 famílias, consome facilmente um frango desse por semana. Né? E se eu produzir agora um frango por R$60, vou vender por R$60 esse frango, e 25 for custo, eu tenho aqui um lucro de R$35. Então 35 vezes os 83, eu vou ter 2.900 por mês. E agora, mesmo considerando uma falha, você vai ter outros custos, você perdeu alguma coisa, você terá 15% aqui de erro, eu vou ter aqui 2.479, ou seja, eu estou colocando uma margem de segurança. Então, de 2.900, eu estou dizendo que você só vai conseguir de lucro 2.479. Se eu multiplicar isso aqui por 12, eu vou ter 29.750 por ano. Então, já achei como é que a gente poderia produzir, né, 29 mil por ano, para criar 500 frangos. Você vai precisar de um tempo, mas dependendo do seu modelo, você consegue fazer isso aqui. Né? O seu estilo de trabalho no interior, que muitas vezes você tem menos deslocamentos do que na cidade, que às vezes você passa 2 horas na cidade só com deslocamento. Mas observe o que eu quero mostrar aqui, é o planejamento. Tá? Então, 29 mil você teria por ano. Agora vamos manter essa ideia aqui, né, de vender 21 frangos por semana e ganhar 29 mil por ano. Você, agora investindo isso, né, você vai pegar esses 29 mil e você vai investir. Com a Selic atual, né, de 14,50, e você consegue rendimentos acima disso de 105%, aí demandaria mais um ponto, você conhecer só o básico de investimento. Você vai chegar, né, próximo desses 200 mil aqui que eu estou mostrando em 5 anos. Se eu pensar nem em 200 mil, se eu pensar em 150 mil, 150 mil, em exatamente 3 anos, ó, eu investi em 2.479, que foi o que eu falei lá, né, para você no início, né? 2.479 vezes 12, eu vou ter 29.750, foi o que eu mostrei. Se eu invisto agora esse dinheiro, esse 29 mil vai virar 33.348 no primeiro ano, no segundo ano vai virar 71 mil, que eu estou investindo todo ano durante 5 anos, no terceiro ano 113 mil, no quarto 162 mil e no quinto 216 mil. Então se você observar essa apresentação com carinho e tentar colocar em prática, começar plantando, porque muita gente quer ganhar dinheiro ontem, e você às vezes para você mudar o seu estilo de vida, você tem que começar a plantar para ter como manter aqueles animais ali. De repente você está criando uma proporção menor, eu coloquei aqui para você gerar 2.500 mais ou menos por mês, mas você pode começar com uma ideia menor, aprendendo a produzir, aprendendo como comercializar. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar. E aí a gente vai ver pessoas no campo com mais fartura.
Mas é preciso incutir essa mentalidade. É preciso que elas entendam que isso é possível. Então eu fiz esse vídeo aqui com esse objetivo. Se você conseguir pôr em prática, me fala aí, mas eu tenho certeza que se você pensar nesses moldes como uma empresa, como um negócio rural, e você encontrar alguém que dê a mão a você, você consiga produzir isso, eu tenho certeza que a vida, não só dela, como você que tem uma pequena propriedade, vai ter mais tranquilidade e mais sucesso na vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com outras pessoas. Um forte abraço e até a próxima.